Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, e hoje comigo aqui eu estou com a minha companhia, meu amiguinho tá comigo aqui. E hoje, meu amiguinho, hoje o assunto é bombástico. Eu entendi o trocadilho. E aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um Dois Nerds na Bíblia. E é um assunto, na verdade, estamos um pouco atrasados, talvez para falar, porque o Oscar já foi, né? Mas o assunto tem tudo a ver com o nosso Oscar. E tem a ver também com um evento que teve ano passado. Eu não lembro se a gente chegou a comentar alguma coisa a respeito, né? O Barbenheimer, sei lá como que deram o nome. Sei que foi o surto da internet, né? Porque é um fato, a gente fez um episódio sobre Barbie, só que a gente não falou sobre Oppenheimer. Pois é. Talvez porque a gente demorou pra ver, cada um viu num tempo diferente e não conseguiu. Eu só consegui assistir Oppenheimer na reexibição, um pouco antes aí dos lançamentos. Teve aí uma reexibição de Oppenheimer nos cinemas, e aí eu aproveitei. O meu amiguinho assistiu antes. Eu assisti um pouco antes de sair no cinema na primeira vez ainda, na primeira exibição. Confesso que fui meio desesperançado no cinema, era um filme longo, apesar de carregar o nome de Chris Nolan. O filme ele tinha uma característica biográfica que me incomodava um pouco, para 3 horas de duração. No entanto, a experiência foi positiva. Confesso que Chris Nolan conseguiu se provar. Mas enfim, vamos falar um pouco do Oppenheimer hoje. O filme é bom, né, velho? Não adianta. Mas vamos, né? Falando do filme em si, realmente é longo, velho. É uma experiência talvez um pouco maçante assistir o filme. Mas ao mesmo tempo, cara, eu achei ele extremamente cativante. Eu e a minha digníssima, a gente costuma levar comidinhas pro cinema, né? Salgadinho, coisinha assim. Eu não tive coragem de abrir, eu não consegui parar um segundo do filme pra, sei lá, abrir um Kit Kat e comer no meio do filme, sabe? Eu acho que, cinematograficamente falando, o filme é extremamente imersivo. Claro que ele exige um pouco, né? Então eu gosto de história, gosto de uma boa bibliografia. Bomba nuclear nessa parte científica super me interessa. Então o filme, pra mim, foi um presente, assim, da parte científica, as explicações e tudo. Mas é maçante. Então eu saí do filme com alguns sentimentos. Um deles apesar de querer revê-lo, não sei se algum dia vou. Eu não sei se algum dia eu vou conseguir pegar 3 horas do meu dia pra rever esse filme. Ele não é um filme, tipo, livro de cabeceira. Ele não é um filme de sessão da tarde. Que você, vou descontrair aqui e assistir Oppenheimer. É um filme que exige. O que me chamou, eu também achei longo e complexo, não ruim. Não ruim. Lógico, se a gente for bem crica aqui, talvez dê pra falar uma ou outra cena que poderia eliminar. Mas enfim, são detalhes, eu acho que isso não quebra realmente a experiência do filme. Eu também usei esse critério porque eu fui mais tarde no cinema. Geralmente eu vou mais cedo, eu sou uma criatura que não funciona bem já período da noite. E a gente foi um pouco mais tarde, que era o horário que a gente conseguiu a agenda comum aqui em casa. E eu já fui ciente que, se for uma biografia com o jeito que eu tô achando, eu vou capotar, cochilar boa parte do filme. E eu não cochilei. Pra mim, então, particularmente, foi uma experiência positiva. Porque eu não tenho dificuldade em cochilar em filme. Cochilo mesmo. Mas não foi o que aconteceu com Oppenheimer. O filme, ele constrói um roteiro bastante... Em todo momento, há uma expectativa para ver a bomba. Então, existe essa expectativa, a gente quer ver isso acontecer, porque a gente sabe, o bom de ser um filme biográfico é que a gente sabe o final, a gente sabe o meio e o final, a gente não sabe os detalhes. Eu não conhecia a vida de Oppenheimer, mas a gente sabe o principal ponto da história que nos interessa. Ele vai desenvolver a bomba, e isso vai trazer consequências para a vida dele. Ele não vai ser preso, nem nada disso, mas ele vai sofrer consequências, né? Ele vai ser reconhecido por causa desse evento. Como que ele lida com isso?
como que ele chegou nisso. Então a gente sabe o final. Toda hora no filme, acho que essa era a expectativa. Tá, e será que isso aqui contribuiu? Será que essa pessoa vai participar? Pelo menos eram as conexões que eu ia tentando fazer a todo instante. E ao mesmo tempo, o Chris Nolan ele tem uma capacidade de dirigir o negócio que tudo cria uma expectativa, tanto as relações ali entre os excelentes atores que estão envolvidos no negócio, e constrói de tal forma que tira-se o foco, por exemplo, de termos científicos difíceis, graças a Deus, porque se ele ficasse falando de física e química, eu acho que ele perderia uma boa parte ali dos espectadores. E quem vai pensando que vai ter que saber algo de química e física, gente, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, assim, é um conhecimento bem comum. Pelo menos o que eles comentam entre eles não afeta a nossa experiência com o filme. Porque o negócio mesmo é relações, política, poder. Essa é a questão de Oppenheimer toda, né? Então eu também achei que a balança final foi muito positiva para Oppenheimer, ainda mais quando compara-se com Barbie, o qual a gente já fez um cast aqui. E já falamos, inclusive, que não é um filme que nos pegou. É um filme que... Quando eu comparo os dois, pra mim não tem nem como comparar. Foi um duelo injusto. Talvez tenha sido um duelo de bilheteria. Aí quando fala de bilheteria, a gente tem outros critérios aí no meio da história, além da qualidade do filme. E nesse ponto eu até considero, cara, Barbie é um filme que talvez eu vá reassistir. Sinceramente, se estiver passando numa sessão da tarde, eu vou dar risada. E tá ok. Então, são experiências diferentes. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso quando a gente falou de Duna. Talvez eu tenha comentado. Mas eu saí da sala de cinema do Oppenheimer me questionando: será que eu acabei de ver o melhor filme da minha vida? Porque chegou a esse nível, sabe? Pra mim. O filme ele é espetacular em cada centímetro. Eu tenho uma certeza. Ele é o filme mais importante que eu já assisti. A relevância histórica, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Ele é importante no momento que a gente vive hoje, com essas ameaças, né? Falando algo recente que aconteceu ontem. Aconteceu aí o resultado das eleições da Rússia. E o nosso querido Putin foi reeleito. E ele já comentou sobre uma terceira guerra. Então, assim, é um filme relevante para esse momento histórico que vivemos. Eu saí da sala de cinema de Duna 2 com a certeza que eu assisti o melhor filme da minha vida. Então, Oppenheimer não é o melhor filme da minha vida, Duna 2, até esse momento. Mas, com certeza, Oppenheimer é o filme mais relevante historicamente que eu já tenha assistido. E, assim, eu gosto de assistir filmes relevantes historicamente, filmes que trazem esse caráter bibliográfico ou coisas assim. Mas Oppenheimer realmente ele se mostrou algo interessante, porque historicamente ele traz uma guinada, e ele traz esses aspectos da guinada política social global. Né? É um momento do mundo onde o homem efetivamente tem em mãos um poder divino de destruição em massa. E é muito inteligente, eu acho, como o filme lida com isso. Porque eles brincaram ali, cara. Eles brincaram com a possibilidade de uma reação em cadeia devastadora. E é legal como o filme traz isso, né? Lá no começo do filme eles apresentam essa possibilidade, fazem os cálculos. Acho que talvez não aconteça. E aí quando vai testar, ele fala, não, pode acontecer. E a gente fica naquela, meu Deus do céu, imagina se tivesse acontecido. Porque é isso, a gente sabia o final. Mas ficava na cabeça aquela, e se, né? Se fosse um daqueles filmes, assim, não históricos realistas, mas de possibilidade histórica, imagina, desencadeiam uma merda ali e acaba com o mundo. Então, nesse sentido, o filme é extremamente relevante. Se você ainda não viu, eu recomendo fortemente que você veja consciente de que é um filme com cenas picantes. Não picantes por causa da bomba. Mas há ali um certo teor sexual, talvez necessário, aí entraria em uma discussão específica de por que tem cenas de nudez e sexo, que é o único elemento que eu, por exemplo, não me sinto confortável em chegar pros meus pais e falar assim, e aí, vamos assistir um Oppenheimer junto? Porque sei que se eu não assistir com eles, eles não vão ver o filme.
Mas é É, uma cena que me impede. inclusive foi uma das críticas feitas, né? Não críticas no sentido negativo, mas foram uma das críticas que fizeram porque quebrou a regra do Chris Nolan, né? Quebrou o padrão do Chris Nolan, ele Sim, trazer primeira vez, né? essa tensão sexual, né? Uhum. Porque a ideia, acho que ali são 2 ou 3 cenas de sexo, que eu me recorde, mais explícitas. Explícitas, a gente parece que a gente tá falando que vai ser um filme pornográfico. Elas não são tão explícitas assim. A nudez né? Mas a cena sexual em si, ela não chega a ser todas elas tão. Mas existe uma tensão sexual que é É escancarada muito forte. nessas cenas. E essa tensão, ela permeia o filme também. Porque eu acho que a grande questão que pega no Oppenheimer são relacionamentos. Uhum. Então, igual isso que você falou da bomba. O Oppenheimer, ele não. Em todo momento que eles estão desenvolvendo, o conhecimento que eles não estão desenvolvendo uma bomba. Acho que isso que é interessante pensarmos. Né? Não é desde o início que uma bomba está sendo desenvolvida. Desde o início eles têm tentado entender como os elementos químicos ali que estão sendo descobertos reagem, né? Como que eles reagem no ambiente. Há um estudo também mais da física quântica ali, que o Einstein foi um dos grandes idealizadores, que era algo muito novo na física. Então é um período de aprimoramento da ciência, né? E eles estão querendo, como todo bom cientista, né? Eu falo para nós como teólogos, né? A gente sempre que vem algo novo da nossa área de pesquisa, a gente quer ir atrás, quer conhecer. E eles também, eles estão descobrindo coisas novas e querem ir a fundo. A grande questão é a ética envolvida por trás disso tudo, né? E aí vem até uma questão filosófica, né? O que conta mais aí, né? São as intenções do coração ou são realmente os fins e os riscos que corre-se com aquilo que está sendo feito, independentemente das intenções do coração? Porque, de certa forma, a Oppenheimer tinha a intenção de desenvolver uma bomba que ia matar um monte de inocente, né? Ele não participou da decisão do lugar que essa bomba ia Uhum. ser jogada. Ele não foi consultado. Mas ele sabia o que ele estava produzindo. Ali ele já sabia. Ele já sabia que ia sair uma bomba. Não ia ser para ficar enfeitando os Estados Unidos. Não ia Tem ser para até, eu ficar acho guardado. interessante como o filme mostra várias partes da vida dele, porque adapta o livro, né? Obviamente, talvez muitos elementos ali possam não estar histórico, verídicos, talvez não sejam. Mas a gente parte da perspectiva que o filme apresenta ali a história do personagem, né? E aí a gente tem esses momentos da vida dele. Então começa com ele jovem indo estudar na Europa, depois ele volta para os Estados Unidos já como professor, se envolvendo com o Partido Comunista, que era uma realidade dos Estados Unidos naquele momento. Aí a pós-guerra, o guerra se desenvolve, pós-guerra não, né? A guerra tá acontecendo. E aí começa a pesquisa pela fissura nuclear. Fissão nuclear, no caso. Que é esse momento. Disso nasce a realidade da bomba. É interessante como cada momento da vida dele as coisas vão alterando. Quando ele tá desenvolvendo já a bomba, ele já não tem mais interesses com o Partido Comunista. O foco da vida dele muda. Quando eles terminam, ele entra em outro momento. Vou tentar fazer com que eles não usem a bomba. Olha, só mostre que vocês têm ela, que ela é poderosa, faz uma demonstração, não precisa matar ninguém. Então é legal como pós-bomba, depois que eles usam, ele entra o quê? No discurso desarmamentista, gente. Não dá ficar usando isso, todo mundo vai morrer. Vamos desarmar, não precisa. Então eu acho muito interessante ver esses momentos da vida do personagem e em como todos eles, de uma forma ou de outra, expressam essa pessoa. O Oppenheimer tinha uma necessidade de estar no foco. Ele é um cara que gosta de estar no centro. Seja do que ele está envolvido, ele gosta de estar no centro. Parece que ele tem um pouco dessa necessidade de se mostrar. Seja por mal, seja por bem, não sei. Mas é um personagem que tá no centro. Não é que o filme coloca ele no centro. O filme mostra que, historicamente, nos meios em que ele se envolvia, ele chamava atenção. Ele chegou ainda jovem lá na festa comunista, as pessoas faziam questão, esse daqui é Oppenheimer, doutor, nananã, e as pessoas se interessam por ele. Então assim, ele é um cara que, pelas suas características, habilidades, talvez pelo seu carisma,
E isso vai moldando esse personagem. Mulherengo, chama atenção, bom de lábia, tem vários casos de amor na vida, né? Uma falha do caráter dele gigantesca. E o filme mostra essa falha do caráter dele é o que afunda ele. Então é muito interessante que o filme é isso, não é sobre a bomba. É sobre um homem no seu melhor e no seu pior. Em como as Um suas homem que tem escolhas, boas ou dificuldade. ruins, constroem ele. Um homem que tem dificuldades com relacionais, que daí a gente entende a tensão sexual. Porque na relação Uhum. sexual entra também ele sendo centro. Ele traiu a esposa dele e ela sabia. Uhum. Ela soube de tudo isso, né? E era um contexto em que o que vai fazer, né? Era um contexto um tanto diferente, né? Hoje, talvez, no contexto de hoje, as mulheres teriam uma reação diferente ao que ele fazia, mas na época não fez. Exato. Né? Dá pra ver na relação com os filhos, né? O amor, ele tem um amor pela bomba, mas parece que quando se trata dos filhos, da casa, da família, é uma indiferença, sabe? Parece que é um mal necessário. Essa é a forma, parece, com que ele trata. Eu preciso, né? Faz parte, né, do Uhum. sistema É um pouco estadunidense. e um pouco da responsabilidade, né? Tipo, agora que tá aqui com a criança, eu vou dar um jeito de cuidar. Foi um É, acidente, né? Então, sim. dá essa impressão. E aí depois as relações, ele tem dificuldade com o político, ele é um péssimo cara relacionando com os políticos, com os chefes. Eu acho que se Oppenheimer hoje existisse no mundo de hoje também, ele ia ser um cara de laboratório que não ia conseguir criar rede de contatos, porque ele não é a vibe dele. Então, igual, ele foi lá se envolver com o sindicato, né, dos comunistas e tudo mais. Cara, ele sabia do impacto que isso poderia dar para a vida dele, para a carreira dele, mas ele é tão egoísta e tão desligado das consequências. Ele confia tanto, na verdade, acho que tem esse ponto também. Ele confia tanto no conhecimento que ele tem e como esse conhecimento pode ser usado para se favorecer, mas é uma confiança tão arrogante, tão grande, que ele não teme se relacionar com o Partido Comunista. Eu me garanto. Amiguinho. Então, foi algo que me veio agora assim, à mente. Né? Faz tempo que eu vi o filme, mas não sei se eles expuseram isso de forma escancarada. Mas foi uma das possibilidades que me veio à mente. Assim, o cara, ele realmente ele não teme as falhas de relações dele. Meu amiguinho travou aqui pra mim. Mas eu vou acreditar que Eita, toda a sua fala foi gravada, tá bom? eu espero que sim também. Porque aqui eu vi que deu uma travada, mas eu imaginei que era eu só, no meu computador. Então. Pra mim você travou, então eu não sei. Mas vamos acreditar que tá tudo certo. Se vocês verem um Amém. corte esquisito, é isso. Amém. Mas realmente, eu acho que os relacionamentos é o grande ponto. E é por isso que eu não critico a cena de nudez. Porque eu entendo ela, eu faço uma leitura. É uma coisa que a gente sempre conversa, gente. Até onde há necessidade, é saudável. Essas coisas, essas cenas de nudez ou uma violência extrema, por exemplo. Oppenheimer tem os dois. Tem uma cena efetiva de representação do que foi o lançamento da bomba e dos efeitos que a bomba causa nas pessoas, no sentido de derreter a pele e tudo mais. Então, é um pouco forte, mas há necessidade de ter essa cena, porque essa cena meio que demonstra um pouco do peso da morte que ele causou ali nas pessoas. E há a cena da nudez, que são 3 cenas, e uma delas é muito forte pra mim, que é quando ele tá sendo entrevistado. Mas pra mim, há uma leitura poética ali no sentido da exposição, né? Ele, diante desse relacionamento com a menina ali, ele tá nu. Ele tá exposto. Verdadeiramente, talvez ela fosse o amor da vida dele. Ao mesmo tempo que eu sinto um conflito entre o comunismo e o capitalismo. A forma como o filme apresenta as duas realidades. Então eu acho que talvez seja um pouco por causa disso que o filme expõe dessa forma. É forte, é uma cena talvez desnecessária, mas eu consigo fazer uma leitura de por que acontece essa cena. Tentando proteger, obviamente, Christopher Nolan, que é um dos meus cineastas favoritos. Diferente de outras cenas de séries, que coisas que a gente já comentou aqui, que é uma nudez desnecessária, ela não acrescenta em nada.
Eu não acho que o Christopher Nolan tenha necessidade de usar nudez pra vender filme, mas foi feito, tá lá, fica o aviso. Mas eu consigo fazer essa leitura de tentar mostrar um pouco, talvez até essa humanidade nua e crua do ser humano, essa carnalidade diante dos seus desejos. Tá travando, né? Eu perdi boa parte do que o Beto falou, mas as poucas palavras-chave eu acho que eu entendi. Agora eu mudei eu vim pros dados aqui do celular. Mas essa questão da nudez do sexo, só pra eu dar minha contribuição aqui, mas eu tô com meu amiguinho na questão de... Eu também acho que muitas vezes são desnecessárias, mas em Oppenheimer, nessas poucas vezes em que apareceu, fez sentido também pra mim. Confesso que não me incomodou. Não foi algo gratuito. Me incomoda quando é gratuito, né? Quando parece que a cena existe só pra você ganhar os pontinhos que tem que ganhar com bunda, com peito, que tem gente que gosta de ver, né? Então, pra te ganhar o pontinho, tem que botar a bunda e o peito lá. Ali não, ali em Oppenheimer tem uma proposta realmente de exposição muito mais relacional, né? Uma exposição, uma fragilidade, um homem que é todo protegido, todo enrustido e que de repente tá escancarado ali. Incomoda. É desconfortável você tá lá no cinema e de repente aparece uma cena dessa de um filme que você não espera, incomoda. Mas eu acho que é exatamente isso que ele queria. Eu não acho que ele queria uma cena de, poxa, legal, sexo, show, não. Mas, putz, cara, ali nesse lugar, na frente de todo mundo, é constrangedor. Eu acho que esse era o sentimento que ele quis passar realmente. Mas, quem sabe? Eu não fui atrás de entrevistas. Não sei se perguntaram sobre isso. Eu acho que não, porque eu também não... O pouco que eu li sobre quem comentou o filme, eles analisaram dessa forma também, que não há uma intenção gratuita, há uma intenção de exposição da essência de Oppenheimer ali, né? É o momento mais frágil que um ser humano está, geralmente, né? Pelo menos falando de uma perspectiva cristã, é um momento de fragilidade de exposição que a gente, como cristãos, evita estar, né? Então, sem é falar um das tabu social também. consequências. Sim. Exato. O filme mostra, muito bem mostrado, que esse foi um erro. Que o envolvimento dele com esta mulher foi um erro. Do primeiro momento até o último. Socialmente, profissionalmente, é o que cava o buraco dele. O Oppenheimer, ele acaba criando ali um plano para afundar ele, politicamente falando. E essa é a arma que eles usam. Os relacionamentos antigos dele. Então mostra um pouco disso, tipo, seus relacionamentos vão te acompanhar. Com quem você se relaciona, com quem você decide se filiar, isso te acompanha. E aí é o que leva ele pra baixo. O que me leva, meu amiguinho, para um outro personagem, eu não acho que a gente precisa ficar falando de todo mundo, mas eu quero falar um pouquinho do Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr. Uhum. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse personagem. E, cara, eu achei sensacional. A forma como o filme trata as duas realidades, preto e branco e colorido, a gente tem as mesmas cenas vistas de pontos de vista diferentes. Câmera, posicionamento de câmera, iluminação, fotografia diferente para cada um deles, mostrando interpretações do mesmo evento. Cara, é genial. Genial. Eu achei... me surpreendeu. Eu não sei se eu que fui o trouxa na história, mas eu confesso que me surpreendeu no final quando o traidor da história foi apontado como Strauss, né? Eu fui pego de supetão. Mas eu achei que isso foi fruto de um bom roteiro, de uma boa direção. Pra mim não estava escrachado na história que Strauss seria o traidor ali no final da história. E o Robert Downey Jr. desde o início, porque ele vinha se mostrando como realmente um aliado da proposta do Oppenheimer, dos cientistas e tudo mais. E aí depois a gente é surpreendido. Também por uma questão de ego. Acho que é importante também vermos isso, né? Há uma questão de ego também do Strauss. Na verdade, a gente havia esse mundo da ciência, é praticamente o que a gente vive hoje, talvez nesse mundo mais empresarial, do empreendedorismo. Ali, naquele momento, era a ciência. Então, quem é o maior, quem é que grita mais alto, quem é que conhece mais, quem é que tem mais influências políticas.
É uma coisa muito louca o que eles vivem naquele momento. O Strauss é um exemplo disso. Ele estava vendo uma ameaça crescendo. Ele viu uma ameaça em alguns outros cientistas já no passado e agora ele está vendo essa ameaça no Oppenheimer. Tá vendo que ele vai perder o espaço dele, tá vendo que ele vai perder a fama dele, que ele não vai mais ser a pessoa que vai ser consultada. Ele tem uma dificuldade de relação com o Oppenheimer, que talvez se o Oppenheimer tivesse tratado ele bem. Tem essa questão também, né? O Oppenheimer não tratava ninguém bem. Ele não tratou o Strauss bem, não teve uma boa relação com o Strauss. Isso também pegou. Se o Oppenheimer fosse um cara relacional, ele teria tido essa visão, né? Esse cara aqui, ele pode ser chato pra caramba, mas eu tenho que pelo menos ter uma boa relação com ele, que senão ele pode me dar trabalho. O mínimo de relação possível. Mas eu achei bem legal a construção do Nolan. Quando chegou ali na metade do filme, acho que é revelado que ele é o traidor, mais ou menos na metade ali do filme, e aí começa os flashbacks, começa a talvez ali voltar 2 a horas de história, filme. né? É um pouquinho. Não é bem no final, eu lembro disso, que ficou mais um tempo ainda ao Não. longo do filme, né? 1 hora? Poxa. Mas é isso. E dá uma guinada no filme. Quando a gente descobre isso, o momento muda. E aí o filme começa a trazer esses outros elementos, esses flashbacks. Aí puxa pra outro momento de vida. E isso é inteligente, porque a gente fica na expectativa da bomba. Então a gente, vai ser sobre a bomba. Quando acontece a bomba, tem mais um monte de coisa pra desenrolar na vida dele. E aí a gente percebe que não é sobre a bomba, não é nem sobre o processo dele com a bomba, mas esse rolê político pós-bomba. Então eu acho que a bomba que explode umas 2 horas e 10 e 20 de filme. Fiquei olhando. Não vou lembrar, mas a assim, bomba. Não, mas é mais perto do fim, acho que dá umas 2 horas e meia. Pode ser. Mas assim, ainda tem muito desenvolvimento, e o desenvolvimento talvez até o mais importante é pós-bomba. E, cara, é muito inteligente isso. E a forma. Quanto à atuação do Robert Downey Jr., no momento que o. Porque assim, o filme vai mostrando esses momentos, e daí vai lá pro futuro, e aí volta, e aí ele começa a ganhar mais tempo de tela, né? Primeira metade do filme, realmente, ele nem aparece. Aí ele aparece aqui, ele aparece ali. Aí a gente entende quem é esse personagem. Porque pra gente brasileiro, ele não é um personagem histórico normal. Pro americano, quando aparece o Strauss, todo mundo meio que há uma consciência comum de quem é Strauss. É igual se a gente falasse Marcos Pontes. Eu sei que é o astronauta brasileiro, beleza. O Strauss é um cara conhecido neles, assim, geral. E aí a gente vai começando a entender. Daí a gente entende quem esse cara é, qual é o relacionamento dele, como é que funciona. Quando chega no momento de revelação, a expressão do Downey Jr. muda de tal forma. A atitude dele, a postura dele, cara, foi assim, realmente não dava pra imaginar que ele era o vilão. Se é pra ter um vilão na história, né? Até que ele muda, então, ganhar aí com o melhor ator coadjuvante merecidíssimo. Um personagem maravilhoso, de um ator maravilhoso, que mostra, né? E ele comentou assim, cara, a Disney me salvou, assim, de um momento ruim da minha vida, né? Eu poder trabalhar como o Tony Stark. Mas Oppenheimer recuperou o meu crédito como ator. Eu sou um bom ator. Eu consigo atuar bem. Não é somente, fazendo o filme da Marvel. Que, convenhamos, não precisa lá de uma boa atuação. É maravilhoso. Sim, não, ele fez um bom trabalho. Foi. Concordo contigo, mereceu como ator coadjuvante. Merece? Não, foi muito bem. Muito bem. Ó, o sol tá aparecendo na minha cara. Vai começar a me incomodar, mas eu não vou lá fechar minha janela, gente. Cara, mas continuando aqui, falando um pouco sobre essa relevância histórica do Oppenheimer, já partindo para nossas finalizações aqui, e eu comentei, né? Eu acho que é talvez o filme mais importante que eu assisti, porque a gente precisa entender, velho, a humanidade precisa ter noção do que é a bomba nuclear, do que são as guerras, do que é o embate de poderes. O momento ali do filme, e se você não assistiu o filme, você tá ouvindo a gente falar esse monte de coisa, acredite, mesmo com todo esse spoiler ainda vale a pena, porque o filme tem muita coisa acontecendo. Mas o momento pós-produção da bomba, aonde o governo dos Estados Unidos está decidindo aonde no Japão jogar, cara, é revoltante. A forma como eles decidem aonde jogar a bomba. Há uma tentativa de impedir, né, os cientistas se reúnem ali com os militares. E aí eles falam, vamos
Não precisa jogar, vamos dar um jeito nisso. E o... não vou se lembrar, um militar lá, ele fala assim, eu conheço os japoneses. Se a gente não jogar, não resolve. Se eles não sentirem na pele, eles não vão mudar. Cara, historicamente falando, ele tá certo. Essa fala tá certa. O que acontece no Japão nesse momento? E o filme não trata sobre isso, mas é uma realidade japonesa, a gente sabe. Tem um semi-documentário no YouTube do canal Moon Channel que fala um pouco sobre a cultura japonesa e por que nos RPGs japoneses a gente sempre mata um deus. Já te contei sobre esse podcast, esse documentário? Não tô lembrando. É um fato. Qualquer RPG japonês que você jogue tem a tendência de você matar Deus no final. Ou uma divindade, ou um inimigo com poder divino. Padrão. Por quê? Porque historicamente falando, os japoneses têm uma tendência de ser controlados por deuses. Desde a era do Shogunato, para você que vai assistir agora a série Shogun, até após Shogunato, com o pré-imperialismo, o imperialismo posterior e o imperador atual, o imperador japonês sempre tem uma visualização de divindade. Então os japoneses acreditavam que o imperador era o representante de Deus na Terra. O Shogun, quando ganha do imperador e assume o Shogunato, ele assume um papel de divindade, ele se coloca como um deus maior do que aquele deus a dominar. O novo imperador, quando ele ganha do Shogun e assume novamente como imperador, ele não vem com a ideia de representante de Deus, ele vem com a ideia de Deus. O imperador é Deus. E nesse momento que o Japão vem com esse Deus, esse novo imperador e esse Deus, o que o Japão vive? Ele vive a realidade de que todos os povos da Terra devem se dobrar diante do nosso Deus. E aí eles começam uma expansão imperialista muito forte. É por isso que o Japão se vincula politicamente com a Itália e com a Alemanha nesse processo. E é por isso que os soldados japoneses faziam coisas como os kamikazes. Eu estou dando a vida por Deus. Essa mentalidade um pouco ficcionada, sabe? Bem radical, religiosa, é o que fazia o Japão, apesar de pequeno, ser tão temido. E é por isso que o cara fala, se a gente não jogar a bomba, não vai resolver. O que acontece? Com o lançamento da bomba, o imperador perde e existe dentro da cultura japonesa essa realidade de que, cara, esse deus não é tão forte assim. E aí um novo deus assume, porque os Estados Unidos vai lá e redige a nova Constituição japonesa, no sentido de que não pode se vincular divindade com política. E eles tiram a possibilidade de vincular essa ideia do deus, imperador deus. E aí um novo deus nasce no Japão, que é o Ge, os grandes conglomerados capitalistas empresariais. Tudo isso a gente consegue ver em jogos, por exemplo, Final Fantasy VII, onde o grande inimigo é a corporação Shinra, que significa novo deus. Tá no nome da corporação que manda no jogo, até que você enfrenta o Sephiroth com a Genova, que é a Genova de Gênesis, de Deus. Então tem tudo isso tá intrínseco na cultura japonesa. Então os japoneses têm esse trauma com as ideias divinas. Na época do Shogunato, é importante a gente lembrar que os portugueses católicos vieram para o Japão e também mexeram muito com a religiosidade japonesa, com a ideia do Cristo. Então, assim, o japonês tem essa realidade. Eles se entregavam muito a isso. Quando o cara falou assim, cara, se a gente não lançar a bomba, não adianta. Na minha cabeça, que tenho essa construção, na hora eu falei assim, tá certo. Política, militarmente falando, ele está certo. É uma decisão difícil, mas ele está certo. Eles precisavam fazer essa escolha, como militares americanos. Então você precisa escolher um lugar para jogar essa bomba. Aonde? Um lugar não tão importante. E aí você começa a dar valor. Você faz um julgamento de valor em cima do quê? Cultura, sociedade, finanças. Quais lugares do Japão, eu, americano, acho, que você pode jogar a bomba que não vai afetar muito o mundo? Eu tô julgando o valor da vida a partir de uma perspectiva minha. E o cara faz o quê? Só não joga em Kyoto, que eu passei minha lua de mel lá e é um lugar muito legal. Minha esposa gosta de ir lá. Cara,
Você decide a vida das É. pessoas em cima do que a tua esposa gosta, sabe? Então, o valor humano O- diante do poder bélico de uma bomba nuclear se torna nada. É um dos momentos que mais me incomodou é, no filme, o- de verdade. não, eu também não. Eu também me incomodo mais com as cenas de nudez que alguns se incomodam. É. Porque a questão. É a questão do valor da vida humana, realmente, isso tudo que você mencionou. Não vou me estender nessa mesma coisa, que eu concordo totalmente. Não conhecia a história, mas faz sentido com tudo que acontece no Japão. Mas me pegou muito porque esse contexto histórico do início do século XX é algo que me pega muito, porque é algo que mexe com nossa teologia atual, né? Tolkien, que é um cara que eu sempre trazemos aqui à tona de vez em quando, tá nesse contexto, inclusive tá nas guerras ali, Primeira, Segunda Guerra é. isso. Então ele, Lewis, que a gente traz várias vezes aqui, esses caras todos foram impactados pela realidade das guerras, né? Nós hoje ainda fomos afetados. Pensa, gente, é o quê? Nem 100 anos direito tem. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Nós estamos em 2024. Nós não temos nem 100 anos de distância das grandes guerras. Apesar de nós não estarmos vivos à época, nós vivemos as consequências dela até hoje. A teologia que nós temos, a cultura que nós criamos aqui no Ocidente, ela tem influências desse evento histórico, né? Então, trazendo essa questão da relevância histórica, conhecer mais sobre várias questões das guerras mundiais, eu acho que sempre é algo que agrega mais conhecimento para nós evitarmos repetir esses erros. E embora nós repetimos, você vê essa discussão, você traz à tona, né, da dificuldade em mensurar o valor de uma vida humana. Estamos vivendo esse conflito aí de Israel e faixa de Gaza. Se entrarmos em ideologia, gente, não é nossa pretensão no Dois Nerds entrarmos em ideologias. Mas numa coisa eu acho que é consensual. Existem vidas inocentes envolvidas nesse negócio. Que estão morrendo que não tem nada a ver com a história. Uhum. Existem famílias que não tem nada a ver com essa história. Calhou de estarem morando ou em Israel ou em Gaza. Fazer o quê? Nasceram ali. Ninguém escolhe onde nasce, né? São só os pais que escolhem isso. O filho em si não escolhe. A pessoa nasceu ali, cresceu ali e tá ali. E às vezes não tem nada a ver com o conflito bélico, ele só quer viver a vidinha dele, pagar os boletos dele, voltar para casa, assistir a TVzinha dele, ficar com a esposa, com os filhos, dormir e voltar no outro dia a trabalhar. E essas pessoas estão envolvidas nessa bagunça toda, né? Ah, mas é necessário, é normal. Cara, comum, eu até entendo que é comum, mas a história já mostrou para nós que a gente poderia, as consequências desse evento comum não deveria ser normal. Eu acho que isso não deveria ser algo normalizado. Então, quando eu vejo o pessoal questionando, né, as vidas inocentes, tanto do lado de Israel quanto do lado de Gaza, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia, cara, tem um monte de gente inocente envolvida ali. E as guerras mostraram para nós aqui o que o pessoal de Hiroshima e Nagasaki tinha a ver com o que estava acontecendo, né? Eu não sou historiador, tô aqui falando, gente, a partir de um lugar bem ordinário. Eu não sou historiador. Uhum. Mas o próprio filme mostrou, né? Nós estamos falando de duas cidadezinhas que não tinham muita relevância realmente. Ou seja, eram as pessoinhas que estavam só trabalhando mesmo pro dia a dia. É isso. Não tinha nada a Estavam ver, não vivendo era a uma vida base honesta militar. delas. Pois é, não era. Eles até discutem no filme isso, vamos mandar uma base militar ou não. Só que daí vinha a questão de. Vai ser pior, talvez, o impacto posterior, porque o Japão vai sentir mais se você pegar uma questão militar. Enfim, eles têm toda uma discussão, realmente. Foi uma discussão bem incômoda, bem fria e calculista, de vidas de pessoas. Eu me senti um ser vivo extremamente fragilizado naquilo ali. No final das contas, a nossa vida realmente não está na nossa mão. Quem diria que aquelas pessoas amanheceriam e morreriam por conta de uma bomba nuclear? Às vezes a gente esquece dessa noção da nossa fragilidade, né? Do quanto o nosso tempo aqui não é algo que está no nosso controle. A qualquer momento, gente, a qualquer momento pode cair uma bomba na nossa cabeça também. O que impede? Tem um monte de bomba nuclear desenvolvida aí no mundo afora. O que impede uma bomba de cair aqui? Curitiba, né? A gente sempre E esse é o mas ponto. quem vai atingir Curitiba? Cara, quem imaginou Mas que alguém ia atingir Hiroshima e Nagasaki? Exato. E esse é o ponto final do filme, né? Esse é o diálogo final do Oppenheimer e do Einstein. Eles mudaram o mundo.
Aí eles tinham a preocupação de criar uma reação em cadeia, no sentido de que assim que a bomba explodir, todos os átomos da Terra podem entrar em reação em cadeia. Mas não foi essa reação em cadeia que eles criaram. Eles criaram a possibilidade da destruição em massa. Mudou a história do mundo. A Rússia hoje é um poder bélico gigantesco. Por quê? Porque tem muita gente morando num país gigantesco? Não, não tem tanta gente assim. A quantidade demográfica, a densidade demográfica da Rússia é minúscula. É muita mais terra e muito mais gelo do que gente. Mas qual é a questão? Eles têm o maior arsenal atômico do mundo, junto com os Estados Unidos. A China, Coreia do Norte, são países que têm um arsenal atômico massivo. Então, se eles quiserem, Fallout não tá longe. Né? O apocalipse hoje, o pessoal sempre brinca assim, existem alguns apocalipses que são plausíveis. Hoje, nossos 2 apocalipses mais plausíveis são guerra nuclear e revolução das armas, das máquinas. É isso. Não vai acontecer um apocalipse zumbi, não vai cair um meteoro na Terra, não vai encher a água de uma hora para outra com uma grande enchente, apesar que com o tempo isso vai acontecer. Mas o que pode acontecer amanhã é uma guerra nuclear. E depois de amanhã, uma revolução das máquinas. Não achem que o IA vai dar certo. A gente tem muito tempo de SMOV para saber que não vai dar certo. Né? Mas é tudo isso. E daí, no final das duas coisas, meu amiguinho, o que a gente tem? A gente tem Matrix. Onde a humanidade, para se livrar das máquinas, usou bombas nucleares e ferrou com o ambiente da Terra. Então, assim, é isso. Um dia estaremos conectados em máquinas, servindo de alimentação. E a vida segue. Eu espero que a gente encontre o escolhido para libertar. Eu acho que aí também algo legal, cara, que é a contribuição da história e da cultura. O filme não vai mudar radicalmente o pensamento das pessoas? Será que não? Tem gente que pensa, será que um filme impacta? Cara, nós estamos vivendo uma geração, a atual geração, né, a geração Z, o pessoal que está crescendo aí, tá virando a nova geração de jovens, né? Nós estamos vivendo um tempo de menos uso de tabaco e menos ingestão de bebida alcoólica. Foi uma pesquisa que eu vi semana passada. É a geração que menos está querendo fumar. Por quê? Justamente porque, e aí vem os meus pitacos. Por que essa geração tá assim? Cara, porque quantas produções da cultura pop desincentivam isso? O que tem de disseminação hoje de informação a respeito do mal que isso causa para o organismo? Também estamos vendo uma geração mais focada em estética, né? O pessoal está muito preocupado com o corpo e já foi comprovado os danos que isso causa para o corpo. Então, quando você faz uma comparação, você vê que a cultura, a produção cultural somada à trajetória da nossa história, ela influencia sim em decisões. Então, eu quero acreditar, baseado nessa questão, né, específica da geração Z, que produções como a de Oppenheimer, que expõem a nossa história e expõem as consequências extremamente caóticas que as nossas decisões frias podem ter, possa conscientizar, mesmo que seja algo talvez não tão escrachado, mas vai conscientizando aos poucos, construindo uma mentalidade do tipo, há valor na vida humana. A ciência tem que ter um limite, que é o limite da vida. E daí vem de novo a discussão filosófica, não vai dar tempo aqui agora, né? Mas é uma discussão filosófica. Cara, será que só a minha intenção é descobrir a ciência? Eu quero contribuir para a ciência. Cara, qual é o custo que isso vai trazer? Vai ter algum benefício? Eu não sei se tem algum benefício todas essas descobertas que moveram a bomba nuclear. Não sei. Aí entra num campo que eu... Se alguém manjar de ciência e estiver ouvindo esse podcast aí, quiser dizer para nós aí nos comentários quais foram as coisas positivas que esses conhecimentos do Oppenheimer trouxe para além de uma bomba nuclear. Por exemplo, a fissão nuclear nos permite ter usinas nucleares, que é um tipo de geração de energia às vezes melhor do que hidrelétrica. Não tenho certeza, mas assim, existe consequências boas, mas a que preço? E a guerra nos traz isso. Outro assunto, né, que a gente pode falar as atrocidades, por exemplo, que aconteceram científicas na Segunda Guerra Mundial por parte da Alemanha, eram atrocidades o que eles faziam, mas muitas trouxeram consequências que são aplicadas até hoje na nossa sociedade. Então, às vezes alguém precisa ter a coragem de fazer o mal pro bem.
não sei dizer, mas é um ponto. É um ponto. A que ponto vale a pena? Mas, A que ponto exato. É isso que eu ia levantar. é isso? Vale? O fim Porque justifica o a gente, meio? como cristão, a gente parte do é- princípio de que a vida é o ponto mais importante. Na minha perspectiva, nada vale a vida de alguém. Não importa o desenvolvimento científico que eu tô indo atrás. Nada vale a vida de alguém. É por isso que o cristão não defende uma ideia maniqueísta, de que fins justificam meios. Não. Se o meio para chegar a esse fim vai envolver o comprometimento da vida, de valores, de princípios, cara, não tem nenhum fim que justifique isso. É difícil, gente. Estamos falando aqui de coisas, estamos aqui falando de uma ética mais teórica, né? É lógico que na hora do vamos ver, a gente tá em situações difíceis. E aí vem aquele assunto que também vem à tona várias vezes aqui no Dois Nerds, né? Da responsabilidade pelas nossas escolhas e pela vida que nós trilhamos, né? Mas é um assunto, eu acho que trazer a informação do Oppenheimer, né, para fechar, acho que essa parte histórica, nos ajuda nessa responsabilidade cada vez maior que nós temos com as nossas decisões. Ninguém que vê o Oppenheimer pode sair dizendo, nossa, mas se é que tem alguém ainda que pensa uma baboseira dessa, nossa, não tinha noção que essa guerra tinha causado tanto impacto assim. Eu acho que não tem nenhum ser humano assim, mas se tiver, você sai do Oppenheimer tendo uma noção do custo que é a guerra para a vida humana. E não tem como fechar, meu amiguinho, sem fazer o nosso papel de cristãos. Diante de toda essa fragilidade, gente, também é a nossa responsabilidade pensarmos, né? Pelo que vale a pena viver. Oppenheimer escolheu viver em prol da ciência e ele morre sendo conhecido como o pai da bomba atômica. É essa alcunha que nós queremos carregar, é esse o legado que nós queremos deixar para o mundo. É assim que nós queremos ser lembrados. É essa vida com uma família que o despreza, uma família com quem ele não tem relações, sem muitos amigos verdadeiros. É essa a vida que nós queremos construir diante de tanta fragilidade, de tanta dificuldade? Ou será que existe uma vida melhor, né? Um convite ao conhecimento do Evangelho, que acho que faltou para Oppenheimer ali, que se ele tivesse conhecido o Evangelho, talvez ele teria sido um homem diferente. Mas, enfim, eu não conseguiria finalizar sem fazer essa menção. Tá certíssimo, tá certíssimo. A gente carrega nossas escolhas, a gente carrega nossos relacionamentos. Eu sempre falo isso lá na minha célula. Eu não sei se... Eu já falamos aqui, eu acho que a gente já falou quando a gente falou de Trindade. A gente falou de Trindade, né, menino? Bem... Falando, tem um... A gente, antes de ser professor, teólogo, sei lá, mestre, doutor, antes desses títulos, nós somos relacionamento. Né? Então, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou o filho de Deus, eu sou o marido da Bia, sou amigo do Lucas. Os relacionamentos nos definem e deveriam nos definir muito mais do que os títulos. Ele se torna o pai da bomba atômica, mas ele foi o pai dos filhos deles. Ele efetivamente cuidou da família, ele foi um bom marido. Então, pra gente, pra nossa ética cristã, isso é muito mais relevante, né? Muito mais importante. Então, a partir do momento em que eu entendo o meu cargo como filho de Deus, todos os meus relacionamentos devem ser pautados sobre isso. Então, eu vou ser marido da Beatriz como filho de Deus. Eu vou ser professor como filho de Deus. Esse pertencimento a Deus faz com que as minhas éticas, as minhas ações sejam reproduzidas nesse nível, né? Eu acho que é um pouco da atitude do Einstein. Nessa perspectiva, o Einstein, quando ele faz a teoria da relatividade, ele fala assim, com isso eu não mexo, porque aí foi demais. Para ele, dentro dessa consciência dele de que esse aí é o lugar de Deus, e Deus não joga dados com o mundo. Os outros quiseram e os outros entraram, beleza, mas ele não entrou. Ele não quis, porque foi demais. Eu acho que é um pouco talvez isso. Tem um documentário da Netflix sobre o Einstein e a bomba. Eu vou até assistir, depois a gente vê se ele fala um pouco sobre isso. É isso, meu amigo. Boa. É isso aí. Fechou, então. Muito obrigado pela sua manhã, pelo seu tempo, por esses momentos de meditação matinal nosso aqui. E pro pessoal aí, o horário que vocês assistirem, gente, muito obrigado por estarem com nós. Comenta aí, você que conhece da bomba, que não conhece da bomba, assistiu o filme, não assistiu o filme. Fala aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam, como que mexe com vocês esses assuntos delicados até da ética humana quanto à responsabilidade tão grande como é essa bomba. E também, se você assistiu algo do Oscar, né, você que acompanha a premiação, e você achar que tem mais algum tema que permeou as premiações, que você queira que a gente trouxesse aqui, a gente não assistiu tudo que tá lá.
Mas se você sinalizar ali, ó, assistam e falem, a gente faz esse esforço. Porque tem muita coisa ruim nesses Oscars da vida. A gente faz esse esforço de assistir e trazer aqui pra vocês aí alguma reflexão. Isso aí, meu amigo. Obrigado por acompanharem a gente. Nos vemos no próximo cast. É isso, gente. Um beijo e um queijo!